Olá pessoal, muito obrigado por terem escolhido esse canal maravilhoso, essa aula teteia que vai acontecer agora na turma de veterinária. Meu nome é Felipe Guedes, mentira, Felipe Guerra! Então gente, estamos aqui nessa madrugada para falar de uma coisa muito legal, que é empreendedorismo. Uma coisa que, eu inclusive estava escrevendo um artigo esses dias para uma instituição falando sobre empreendedorismo, né? Eu vejo que empreendedorismo virou uma coisa assim, obrigatória para todo mundo. Então todo mundo fala assim, não, você tem que ser empreendedorismo, você tem que ser empreendedorista, você tem que fazer tal coisa, você tem que pensar... Meu, calma. Não é só querer ser empreendedor. Na verdade, existe uma série de características que devem ser desenvolvidas para daí sim você conseguir desenvolver o empreendedorismo. Mas vamos entender o que é o empreendedorismo primeiro, né? Não adianta você, querer montar um negócio sem entender como é que tem que ser esse negócio. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aula de hoje, empreendedorismo. Sejam todos muito bem-vindos. Uau! Aí o tio Fê fez uns slides maravilhosos aqui pra você. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar essa paradinha de celular aqui pra ficar legal pra vocês enxergarem bem. Acho que agora vai ficar bom. Opa! Eu gostaria de recomendar também uma música muito legal da banda chamada Creed. A música Time. É muito boa, viu? Vale a pena, gente. Gasta um tempinho aí. Escutando, ela tá tocando no fundo. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, porque eu pus baixinho. Mas vamos lá, gente. Então, é empreendedorismo, né? Então, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo significa fazer algo novo, diferente, mudar uma situação atual e buscar de forma incessante novas oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor. Essa é a definição mais simples que a gente pode encontrar de empreendedorismo. Nossa, Felipe, eu nem achei simples. Calma que vocês vão achar. Quer ver? Vamos entender isso direitinho. Então, o empreendedorismo significa fazer algo novo. Não adianta vir querer, eu vou abrir uma pet shop, onde na pet shop também tem serviço veterinário. Isso não é novo. Então não é ser empreendedor, né? Tem que fazer algo diferente, mudar a situação atual e buscar, de forma incessante, novas oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor. Lembrando, gente, que criação de valor não é dinheiro, né? É você desenvolver um valor agregado àquilo que você tá proporcionando para o cliente, né? Então, você vai entender o que seria interessante dentro daquela estrutura, dentro daquele pensamento de negócio e vai oferecer algo novo para aquilo, né? E a melhor maneira da gente entender o que seria interessante, o que seria aceito pela sociedade, é ver o que você gostaria, o que a sociedade gostaria de ter ali dentro daquele negócio. Vou dar um exemplo besta, tá? Mas imagina o seguinte, né? Então eu quero abrir uma pet shop, eu quero abrir uma empresa que tenha uma clínica veterinária que também trabalha com pet shop, e eu percebo que muita gente fica esperando o cachorro, não deixa o cachorro lá e sai, vai para casa, depois volta, ou não pede para ir levar e buscar, fica esperando. Então, o que você pode fazer lá enquanto a pessoa está esperando, né, para entreter essa pessoa e fazer com que ela queira ficar ali e volte mais tarde em detrimento a outras empresas, né? Escolha a sua empresa em detrimento a outras, né? Isso é o pensamento empreendedor. Eu não estou dizendo que você realmente vai encontrar a solução para isso. Desculpa, mas o caminho do pensamento é esse, né? Eu já vi muitas pessoas tentarem abrir coisas novas dentro de um determinado ramo e depois mudarem para outro ramo porque infelizmente não encontrou nada novo naquele ramo, não naquele momento, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, fiz umas mudanças aqui para ver se melhora a imagem para vocês. Acho que assim dá. Então vamos lá, gente. Essa é uma definição de José Carlos Dornelas, né, que é um dos papas
do empreendedorismo no nosso país. Ele é, não só no nosso país, ele é internacionalmente reconhecido, ele é muito bom mesmo. Então, existem vários livros que ele já escreveu, cada livro voltado para uma determinada área do empreendedorismo, né? E vale a pena se você tentar, se você quiser comprar esses livros, dar uma lida para saber o que quer fazer. Empreendedorismo, né? O empreendedorismo surgiu mesmo no final da década de 90. O Brasil tinha uma preocupação com a criação de pequenas empresas duradouras e altas taxas de mortalidade eram o que mais apresentavam. Né? 80%, até hoje ainda acontece isso, tá? 80% das empresas que são criadas no nosso país não resistem a 2 anos. Cada hora por um determinado fator, né? A falta de empreendedorismo era um deles no final da década de 90. Né? Surgiu também a globalização. Globalização, gente, é uma quantidade muito grande de produtos fabricados em vários países. Né? Então, exemplo, a Nike tem fábrica na China, tem fábrica na Tailândia, tem fábrica em vários outros países, fazendo com que o fato dela estar dentro desses países, ela consiga vender produtos mais baratos dentro desses países. O que faz com que as empresas locais tenham uma dificuldade muito grande em vender produtos, já que produtos super bem cotados como a Nike, né, estão vendendo por um preço barato. Então a globalização fez com que vários países, né, inclusive o Brasil, tivesse que lutar de igual para igual, né, e ele não estava preparado para isso. Então essa globalização começou a forçar com que ideias novas surgissem para lutar contra esse mercado que é tão agressivo. Vamos lá. Né? Surgiu um grande número de desemprego no final da década de 90, né? E a economia informal, com o fortalecimento da economia informal, fez com que o empreendedorismo tivesse que se solidificar para que conseguisse lutar contra isso tudo. E de certa forma, gente, isso tudo aconteceu no final da década de 90, cadê o meu cursor? No final da década de 90, e é o que a gente está enfrentando agora também com essa história do Covid-19. Né? A gente está tendo aí um alto índice de desemprego, e a economia informal, por conta desse desemprego, está ficando cada vez maior. Né? E surgiu também no final da década de 90 uma nova economia, que é a internet, que fazia o quê? Fazia com que as pessoas tivessem, além de lutar contra as lojas locais, também tivesse que lutar contra as lojas que não fazem nem parte do nosso país, às vezes, né? Do estado, do nosso país. Exemplo, né? A gente luta hoje em dia com o Wish da vida, AliExpress, que são empresas que não são nacionais. Aí a gente teve uma revolução do empreendedorismo, né? Começou a existir então uma competição de mercado muito grande, o dinamismo empresarial, que é uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal da administração, que é assim, a administração ela é mutável, e ela é mutável numa velocidade muito grande, e a isso nós damos o nome de dinamismo empresarial. Né? Aquilo que dá errado hoje aprende-se rapidamente para fazer dar certo amanhã. E teve também um crescimento econômico que só aconteceu graças a essa revolução do empreendedorismo. Além disso, o empreendedorismo cria emprego e prosperidade. Né? O movimento atual é chamado de a era do empreendedorismo, pois são os empreendedores que estão eliminando as barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos. Como assim, Felipe? Não entendi. Pois é, pessoal, graças a esses empreendedores é que as barreiras econômicas do nosso país começaram a ser quebradas. Como assim? As pessoas começaram a pensar da seguinte maneira: pô, se eu tô vendendo aqui e não tá dando tanto dinheiro, eu preciso começar a vender fora.
A minha ideia é exportar. E antes as pessoas tinham muito medo de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Achavam que não dava certo. Já o empreendedor, ele bota a cara a tapa. Ele falou, vou tentar essa parada, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer com que a minha empresa não abra falência, preciso pagar o salário dos meus funcionários e assim por diante. Aconteceu uma coisa muito legal há um tempo atrás, que foi o seguinte, começaram a entrar produtos muito baratos e internacionais e com alta qualidade. Aí, inevitavelmente, acaba acontecendo o seguinte, as empresas nacionais têm que aumentar a qualidade e baixar o preço. Situação difícil essa. Como é que você consegue aumentar a qualidade sem investir tanto, ou melhor, investindo, mas sem gastar tanto dinheiro, né? Para poder baixar o preço para o consumidor. Então isso é muito difícil. Aí, com essa quebra que veio, né? Quebrando as empresas nacionais, uma empresa de calça jeans aqui do nosso país não estava conseguindo bater Levi's, esqueci outras marcas de calça jeans, tá? Internacionais. Aí o que ela fez? Ela começou a verificar que 80% do faturamento dela era nacional e 20% internacional. Então ela começou a investir pesado na internacionalização do produto dela. Já que estava vindo outro produto para cá com uma qualidade muito grande por um preço acessível, porque o governo na época tinha baixado a taxa de como é que fala? Inferno, sumiu a palavra. A taxa que a gente tem que pagar para o governo, né, que os produtos importados têm que pagar para o governo. Então, já que o governo tinha baixado essas taxas, o preço das calças importadas estava muito barato, estava muito competitivo. Então, essa empresa que estava quase quebrando, com 80% do produto dela nacional, 80% do faturamento dela sendo em venda nacional e 20% internacional, ela mudou e começou gradativamente a mudar a balança. Então a balança que estava 80% nacional, 20% internacional, ela começou a baixar, mudar, equalizou e depois continuou ainda forçando a barra até que chegou num ponto onde ela reverteu o processo. 80% da renda dela era de venda, era exportando, era de venda internacional e 20% no mercado nacional. Por que ela fez isso? Fez isso porque não estava valendo a pena produzir e vender aqui. Ou seja, imposto, era a palavra que eu estava tentando lembrar. Então, os impostos de produtos internacionais estavam muito baixo, então estava simples comprar produto internacional, e os impostos de produtos nacionais estavam muito alto, ou seja, não estava valendo a pena vender aqui dentro. Então, essa reportagem, quando saiu, na época que eles fizeram a reportagem, eles mensuraram e viram que 80% que eles tinham revertido, então 80% da venda era internacional. Então, isso foi um pensamento empreendedor. Muitas empresas na mesma situação fechariam as portas. Era mais simples. Ok? Continuando então. Então, o movimento atual, hoje tido como a era do empreendedorismo. Né? Aí, uma coisa super importante, né? Existe diferença entre o administrador e o empreendedor? Sim ou não? Tá dando para enxergar bem, gente? Não sei agora se com essa cor ficou boa. Se não ficou, fiquem tranquilos, eu vou mandar o material para vocês, dá para seguir por ali, tá? Existe diferença entre administrador e empreendedor? Vamos ver. Qual que é o papel do administrador? Primeiro, o administrador tem que planejar tudo aquilo que ele está fazendo, né? A base da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Esses são os 4 pilares da administração, né? Ah, legal, Felipe. Então o administrador ele tem que planejar, ele vai organizar, ele tem que dirigir tudo que está sendo feito e controlar para saber se está dando certo. Perfeito. É exatamente aquilo que a gente acabou de fazer no nosso plano de negócios, né? E também tem que saber liderar a equipe que ele tem para fazer o melhor possível. Ah, muito legal, Felipe. E o empreendedor? Qual que é o papel do empreendedor? Primeiro, ele tem que fazer tudo aquilo que o administrador faz. Além disso, ele tem que ser um alocador de recursos. Então, o empreendedor ele tem que saber conquistar recursos. Como? Gente,
não é alocar recurso, não é necessariamente ganhar dinheiro, né? Conseguir dinheiro por aí. Ah, eu preciso que alguém invista 50 mil na minha empresa. Não, às vezes você está precisando de um galpão. Se tem alguém que tem um galpão, oferece uma sociedade e a pessoa entra com um galpão e você contraparte, ué. Isso é alocar recurso. Tá dando para enxergar? Peraí. Então ele tem que ter todos os perfis. Agora ficou melhor, né? Tem que ter todos os perfis do administrador e, além disso, ser um alocador de recursos. Só isso, Felipe? Claro que não. Ele também tem que ser um criador de ideias, né? O empreendedor, ele, antes de mais nada, acha soluções simples para problemas comuns, né? Aqueles problemas que sempre aparecem na nossa vida, né? O empreendedor, ele tem que ter um jeito, ele tem que achar uma maneira de fazer com que esses problemas, baseados em ideias simples, consigam ser resolvidos, né? E depois eu explico como é que ele se transforma num criador de ideias, né? Ele tem que ser um formador de equipe. O administrador, hoje, eu também acho que ele não só tem que liderar, como ele também tem que saber formar a equipe dele. Mas principalmente o empreendedor. Por quê, Felipe? Porque o empreendedor, gente, ele tem que analisar quais são as dificuldades que ele tem, quais são as fraquezas que ele tem e convidar para a equipe dele pessoas que tenham, em contramedida às fraquezas dele, fortalezas que ele não tem. Né? Então, exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito da parte de resultado final. Então eu gosto de ver o resultado final, eu não sou muito atento ao processo. Então, se eu tiver que chamar alguém para minha equipe, eu tenho que chamar alguém que seja justamente o contrário, que pense principalmente no processo, porque é onde mora uma fraqueza minha, né? Então, se eu tiver na minha equipe alguém que seja atenta ao processo, com certeza, né, a minha equipe vai estar mais completa. E uma característica muito forte do empreendedor é ter uma tendência a assumir os riscos que vão surgir na vida dele. Só que isso aqui, gente, esse assumir riscos, eu vou falar mais tarde com vocês, porque não é risco sem calcular nada, né? Tem que ser um risco aonde é um risco calculado. Ele vai verificar até onde vale a pena arriscar e até onde não vale, né? Então essa aqui é uma grande diferença do administrador e do empreendedor. Primeiro, o administrador, ele planeja, organiza, dirige, controla e lidera. E o empreendedor, Felipe? O empreendedor planeja, organiza, dirige, controla, lidera, aloca recursos, cria ideias, forma equipe e assume riscos, né? Essas são as características principais do empreendedor. Pessoal, essa matéria, empreendedorismo, ela é bem interessante porque ela acaba desmistificando um monte de coisa que as pessoas gostam de falar. Como assim? Eu vejo muita gente cobrando que outras pessoas sejam empreendedores. E, gente, empreendedor é uma coisa que se aprende, mas tem que ver também até que ponto isso vai de encontro com as facilidades que você tem na vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um administrador, mas eu não sou empreendedor. Ser empreendedor não é uma característica minha, tá? Eu não tenho isso. E todas as vezes que eu tentei ser empreendedor, deu errado. Porque alguma característica do empreendedor eu não tenho, né? Então, eu costumo, toda vez que eu vou montar uma equipe, toda vez que eu vou trabalhar com algumas pessoas, eu procuro ter na minha equipe uma pessoa que tenha a característica do empreendedorismo, né? Por quê? Porque eu não sou, né? Então essa pessoa tem que completar a minha equipe. Eu tenho lá os meus pontos fortes, ser empreendedor não é um deles. E eu gostaria muito que vocês entendessem isso, porque às vezes lutar contra aquilo que nós realmente somos só gera desgaste, né? Você tem que ser empreendedor. Eu não tenho que ser empreendedor. Eu tento ser empreendedor, né? Se não der, eu volto para aquilo que eu faço melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Enquanto muita gente pede demissão de empregos bem solidificados, carreiras estáveis, né, para tentar o próprio negócio, isso é ser empreendedor, né? Eu nunca faria isso.
Nunca. Eu prefiro, tipo assim, uma das primeiras empresas em que eu trabalhei, eu tinha o sonho de me aposentar nela. Tinha mesmo, né? E não foi por mim que eu saí de lá. Né? Na verdade, foi uma série de situações que fez com que eu tivesse que sair de lá. Mas eu, por mim, entraria numa empresa e ficaria o resto da vida. Né? Exemplo, hoje eu tô no Tableau. Por mim, eu não procuro mais escola para trabalhar, entendeu? Eu fico trabalhando lá, eu gosto de trabalhar lá, então eu quero me aposentar lá. Só que pro empreendedor isso não serve. Né? O empreendedor ele precisa de algo novo, ele precisa de coisas diferentes, ele precisa, né, se movimentar constantemente. Beleza, gente? Então, olha, esse assunto empreendedorismo, eu vou mandar para vocês já o material e deem uma lida, ele é bem interessante, mostre para outras pessoas, né? Se você quer chamar alguém para sua equipe, mostra para ela esse material para ver se ela pode fazer parte como empreendedor, caso você não seja, né? E caso você seja, parabéns, encontre pessoas então que vão contra na contramão daquilo que você segue, né? Para te completar. Beleza, gente? Um abraço, beijo, tchau.